Fala pessoal, iniciando mais um episódio do quadro Além do Treino, aqui no canal do YouTube da Arena Independência. Esse é o terceiro episódio. Nesse episódio a gente vai falar sobre grupos especiais, especificamente sobre câncer. Então, confere aí. Tira a mão. Cláudia, queria agradecer a sua presença, ter aceitado o convite a gente fazer esse bate-papo aqui. Pessoal, trouxe a Cláudia aqui. Cláudia Guedes, ela é advogada previdenciária. Ela é minha aluna aqui desde o começo do ano, né, Cláudia? Está aqui com a gente desde o começo do ano. E assim, trouxe ela porque ela é advogada da saúde. Então, assim, um pouco do assunto de hoje é sobre grupos especiais, então, e mais voltado para o câncer, né? Porque ela foi uma experiência que ela teve, né? Que ela ainda está vivendo, e ela tem tanto a teoria da parte jurídica quanto a prática, né? Então, Cláudio, queria que você se apresentasse um pouquinho aí, fala um pouco da sua especialidade, do que você o que você está vivendo desse tratamento. Então, se apresente e fala um pouquinho sobre você. Sou Cláudia, não parece, mas eu tenho 42 anos. Eu sou advogada, eu há mais de 15 anos advogo em direito previdenciário. Só que em 2022 eu tive o diagnóstico de câncer de mama e de lá para cá eu não só tive uma mudança com relação ao meu estilo de vida, mas também acabou afetando a minha área de trabalho, porque eu mudei muito a minha área de especialização, eu até passei a fazer outros cursos, mais especialidade, mais voltado para o direito da saúde. Eu tive o diagnóstico de câncer de mama em 2022, fiz 6 sessões de quimioterapia, fiz 3 cirurgias, eu optei, no meu caso, eu optei por tirar toda a mama esquerda, e sempre que eu ia, tanto durante o tratamento, fiquei ofegante. A intenção é essa, é treinando e conversando, conversando, andar e mascar chiclete é difícil. Quando eu tive o diagnóstico em 2022, eu não me dediquei muito aos exercícios físicos. Eu sempre fui uma pessoa magra, eu não tinha excesso de peso e eu foquei na alimentação, que é muito importante. Só que eu deveria ter focado desde o início nos exercícios físicos. Após a primeira fase inicial, porque eu ainda faço tratamento, eu chegava com muitas dores articulares, muitas dores no corpo. Acordar pela manhã era muito difícil mesmo. Estralava tudo. E aí o meu oncologista, ele sempre fala, o remédio é o exercício físico. E realmente, hoje, eu não sinto tantas dores. Melhorou, assim, eu diria uns 80% na qualidade de vida, graças aos exercícios físicos. Muito bom. Tá longa, mais lá na frente, vai. Isso. Junto. 9, vamos. 10, 11, 12, parou. Beleza. Cláudio, seguinte, queria saber de você, você falou que teve o diagnóstico em 2022, Sim. Né? Quando que foi que você começou, quando que você inseriu os exercícios físicos, depois de 2022, e quando você teve uma rotina de treino mesmo? Comecei. Em quanto tempo você sentiu uma melhora significativa? Então, em 2022, eu tive o diagnóstico já, sim, no final do ano. Aí comecei cirurgia e tudo. De vez em quando eu fazia uma caminhada, não era nada assim, não, todos os dias eu vou malhar, não era dessa forma. Só que depois que eu terminei a quimio, porque assim, durante as quimioterapias, eu ficava muito fraca. Eu tinha muita fraqueza. Então, assim, às vezes até para falar, eu falava mais devagar. É pesado, o tratamento é pesado. Só que aí depois eu voltei aos poucos. Porque os sintomas, eles iam aparecendo e aí eu sempre ia ao médico e meu oncologista. Eu tô sentindo isso, exercício físico.
Só que eu fazia assim, mais caminhada, não era assim muito focado na musculação. Aí depois que eu comecei, que eu voltei, que eu senti a melhora, aí eu vi a importância e eu comecei a intensificar. Entendi. Porque eu só comecei a intensificar quando eu. Tanto é que quando eu comecei a treinar aqui, eu sentia muitas dores no quadril, você lembra? Hoje eu não sinto tantas dores no quadril. Então, assim, o paciente oncológico, todos os dias ele descobre uma coisa nova. É uma dor no pé, uma dor na junta, mas os exercícios a gente vai adaptando o treino à necessidade. Com certeza, né? Ainda mais nessa parte que você falou, quando você sentia muito cansada, a fala mais arrastada, vamos dizer assim, né? Então, é nessa hora que a gente entra com esse atendimento mais próximo, justamente para a gente colocar um volume um pouco mais baixo, uma intensidade um pouco mais baixa, mas sempre inserindo os estímulos de força, que é muito importante, mas você falou, adaptando com a condição que a pessoa vem vivendo naquele momento. Agora, uma coisa interessante é porque, assim, como eu vou todos os meses, né, eu tomo medicação e eu aplico uma medicação que eu faço um bloqueio hormonal, igual eu te falei. Então, conversando com as pacientes, eu sempre converso e falo, comece os exercícios físicos durante a fase inicial do tratamento, porque ajuda. Só que aí, o que eu fiz? Eu foquei naquele momento só na alimentação. Eu acredito que se eu tivesse inserido uma rotina de exercícios dentro das minhas possibilidades naquele momento, eu acredito que eu ficaria bem melhor. Eu não teria tantas dores pós-início do tratamento. Eu acredito, né? É aberto ou fechado? Assim tá mesmo. Pesado? Vai, é pesado mesmo. Bora. Puxa aí, pelo menos umas 12. Não. Vai, bora. Isso, puxa mais, leva até no peito. Bora. 12? Aham. 7. Vamos, puxa mais, vamos. Leva até lá no peito. Aí, bora. Foi, Pedro. 9, vamos. Bora. Meu Deus. 10. Vai. Estica esse braço lá em cima, alonga. Puxa. Aí. Boa. Ai, credo. Vamos lá, Cláudio. Seguinte, você estava comentando ali sobre a parte do exercício físico que foi um remédio para você, né? A gente sabe que no tratamento principalmente do câncer, a gente sabe que devido os medicamentos, né, todo esse tratamento, os níveis de fadiga ficam muito elevados, né? Mas ainda assim a gente precisa inserir os exercícios e a musculação, o treinamento de força, ele é um estímulo muito importante devido a gente construir a musculatura, a massa magra, né? A trazer um pouco mais de densidade para o osso. Então, toda essa parte articular, óssea, muscular, a musculação ela é muito importante. Então, eu queria que você entrasse no assunto de... Depois que você falou que fez a cirurgia, né? Sim. Depois que você fez a cirurgia, você percebeu uma melhora nos exercícios, na sua rotina? Conta um pouquinho sobre esse processo. Então, com relação à cirurgia, como eu fiz a retirada total da mão esquerda, eu sentia muito receio em fazer os exercícios somente de braço. Eu tinha medo de fazer. Porque eu fiquei muito tempo com o braço assim, parado, eu não movimentava muito, eu fiz 3 cirurgias, né? Porque aí depois eu coloquei a prótese, depois eu fiz uma lipoenxertia, né? Pra dar mais simetria. Então, assim, eu tinha muito medo de fazer. E até hoje eu ainda fico. Só que, assim, dá para fazer tranquilo. Realmente, o exercício físico, ele traz para o paciente oncológico não só mais uma questão de segurança, mas as dores diminuem e o paciente ele vai vendo que ele vai conseguindo, aos poucos ele vai conseguindo, ele vai ter mais mobilidade, ele vai tendo mais força, porque eu perdi um pouco a força. Mas eu acredito que eu perdi não em virtude do tratamento específico, mas é porque eu ficava com o braço, eu tinha medo, né? Entendi. Mas hoje não, hoje já tô conseguindo bastante, assim, essa questão da mobilidade. Ótimo. 9. 10 mais 2.
11. Ui. Boa. E 12. Beleza. Boa. Esse Cláudio. bate-papo aqui. É conversando e fazendo. É isso aí. Meu Deus do céu. Cláudio, tem uma dúvida. Me tira aqui. Você comentou comigo que você era de uma especialidade e passou para outra especialidade, né? Então, a partir de que momento que teve essa virada de chave na sua cabeça? Foi depois do diagnóstico? Conta um pouco para mim como é que foi isso aí. Então, durante mais de 10 anos advogando na área do direito previdenciário, e assim, o meu marido é da área da saúde, os meus irmãos, né? Então acaba que eu comecei a atuar no direito médico, na defesa de médicos, CRM, erro médico. Só que durante o tratamento eu comecei a ajudar muitas pessoas ali, naquela salinha antes da consulta, na sala de espera. E eu falei, olha, tá errado isso aí. Eu particularmente não precisei acionar o plano de saúde, eu não tive problema. Inclusive, algumas coisas que eu paguei, o plano, eu tive o reembolso total. Só que ali a gente vê muitos absurdos. E aí eu falei assim, gente, mas que coisa horrorosa. Porque o que acontece, Pedro? Imagina você tem um diagnóstico pesado. Então, o baque inicial é esse. Um diagnóstico que você pensa assim, bom, vou morrer. E aí você descobre que tem tratamento. Só que aí vem a pior parte. Tem tratamento, mas custa 50 mil por mês. Então você tem um diagnóstico, existe um tratamento que vai salvar a sua vida, mas é um tratamento inacessível. Então as operadoras de plano de saúde, não só as operadoras, mas o SUS também, a gente pode entrar em favor do SUS, dos municípios, União, enfim. Mas tem a medicação, mas a pessoa não tem acesso. Então aí eu terminei uma outra especialização, fui estudar, fui me especializar e comecei a atuar mais no direito da saúde específico para solicitar medicamento de alto custo. Só que eu não consigo atuar em favor da União, dos municípios, por enquanto. Eu só sou específica em favor do plano de saúde. Por quê? Quando você entra quanto ente público, demora demais. Então, a minha visão hoje não é só como advogada. Eu sei a necessidade do tratamento. Eu sei o que passa na cabeça daquela pessoa. Então, essa espera, eu já ajudei algumas pessoas em favor da União, do município. Eu fico muito mal. Então, eu não tenho hoje estrutura psicológica para atuar em uma coisa muito morosa. O plano de saúde, ele é mais rápido. Mas eu vou melhorar isso aí, você vai ver. Com certeza, é isso. Tinha que filmar isso aqui, ó. Isso aqui tinha que ser a verdade. Vai, bora. Ele lá, todo educadinho, tudo mentira. Mas, aí. Inclina bem. Joga o quadril lá pra trás. Trava o abdômen e puxa. Junta as costas. Não. Vai fazer as costas. Aqui, puxa. Bora. Aqui. Aí, assim. Sim. Alongou, puxou. Alongou, puxou. Alonga mais. Deixa o ombro cair. Deixa o ombro descer. Desce. Meu Deus. Aí. Vai. 4. Tá certo isso? Isso. 5. 6. Inclina mais um pouquinho. Inclina mais pra frente aqui. Ó. Aí, agora puxa. Caiu. Vai. A tia vai cair. Vai. Isso. Junta as costas. 8. Meu Deus. 9. 10. Junta mais. 11. Vamos. 12. Ai, junta. Aí, tá bom. Ai, credo. Beleza. Top. Aí a pessoa vai pôr o peso desse jeito dela. Não, mas foi bem. Fez bem a execução. Então, Cláudio, queria agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite da gente aqui. E eu queria que você falasse, que você desse o conselho para as pessoas que estão passando por isso, né, também. Porque você também viu, já teve essa experiência, está tendo ótimos resultados, graças a Deus. Então, deixa um pouquinho da sua experiência e um conselho para quem está passando por isso também. Olha, a dica que eu dou é buscar sempre o exercício físico. Uma dieta, lógico, a gente tem que, mas nem só quem faz tratamento, mas para todos nós, né? É importante uma alimentação mais equilibrada. E procure fazer o exercício físico. Às vezes, se você não consegue ir para a academia, faça uma caminhada. Só que a musculação, ela ajuda muito. Então, busque sempre um bom profissional, até para que você possa sentir segurança na hora de executar os exercícios. E é isso. Boa, valeu. Eu te agradeço. Top. Então,
Então faz mais uma.